maneira, querendo te colocar de pé, né, querendo te ver bem, obviamente. Ninguém faz isso com uma má intenção, mas as pessoas às vezes chegam para nós e falam assim, ô Junão, ou fulano, desanima não. E assim, eu sou meio literal, tá, gente? Eu às vezes fico dentro do meu ser, eu sou estranho, tá, gente? Na verdade, quando eu digo literal, eu sou estranho. Eu fico pensando, desanima não. Seria possível isso? É como chegar num luto de alguém muito querido, ser um pai, mãe, um cônjuge, um filho, e falar assim, ó, chora não. Claro que talvez alguém diga isso, a pessoa não está com más intenções, ela está dizendo assim, olha, precisamos perseverar. Quando alguém diz para mim, assim, ó, desanima não, claro, né, que eu entendo o sentido figurativo, que vem assim, ó, Junão, não para não. Isso está tudo bem, está correto, né? Como eu disse, ninguém faz isso de má fé. Ele está querendo dizer sim, a Bíblia também vai nessa direção, né? Olha, persevere, não vai parar, né? Não deixa isso te impedir de continuar. Ok. Mas o desanima não, seria possível isso, gente? Vivermos isentos do desânimo? Né? Como eu disse agora há pouco, chegar num luto e dizer assim, ó, chora não, não. A própria Bíblia afirma, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Então, no luto, sim, é tempo de chorar mesmo. Né? Eu sei que luto é lugar, às vezes, complexo, tá, gente? É muita coisa envolvida, mas, às vezes, eu procuro ficar o mais quieto possível, a não ser que tenha uma direção muito clara de Deus. Né, estamos aqui, né, nossa presença está aqui, mas, dependendo como as pessoas encaram as coisas, você pode acabar falando alguma besteira aos ouvidos daquela pessoa. Né? Mas, às vezes, olha, é hora de chorar. Sim, pode chorar. Chora, rasga. É tempo de luto. Né? Eu sei que a gente aqui não se apega às vestes e tudo mais. Sim, é tempo de vestir de preto. É isso. É tempo de prostrar o coração. Tem o tempo do luto, faz parte. Servos de Deus desanimar. Tem como servo de Deus desanimar, gente? Opa, agora... Eu sei, tá? E eu acho que eu já me dou por vencido, tá, gente? Eu tenho, ao longo, pelo menos desses últimos 20 anos, essa crítica, né, que eu faço à teologia triunfalista. Agora, mais recente, vem coach, prosperidade. Ela vem com essa bagagem. Tá? Você tem que estar toda hora com uma B12 na veia. Olha, você tem que estar ali, porque você é crente, cara. Você não pode, você não deve. Você nunca deve demonstrar o seu desânimo, a sua tristeza, o seu... Isso vem carregado com essa teologia que eu chamo de híbrida. Então, eu não chamo ela necessariamente de uma heresia, porque eles usam a Bíblia. Mas eles pegam aquilo que... Então, vendem um produto. Eles vendem uma ideia de que você sempre está no ar. Né? Vamos ler a Bíblia? Eu vou procurar hoje, tá, gente? Mais ler do que comentar. Porque eu sei que esses assuntos, eles chocam, e às vezes eles trabalham e nós nos impactam. Porque eu sei que essa teologia triunfalista, ela está no YouTube, ela está nas igrejas de uma maneira, assim, violentíssima. Tá? Eu escuto rádio, e você vê, e como eu disse aqui, eu não quero aqui... tem muita gente boa, óbvio que tem muita gente boa. Mas essa ideia de que toda hora, né, você tem que estar... Vamos ler a Bíblia. A gente vai perceber, hoje eu vou encharcar, tentar aqui com esses poucos minutinhos, tá, encharcar. Existem servos de Deus que desanimam. Não significa que eles desistem, eles desanimam. E a Bíblia vai nos apontar algumas direções de como Deus tratou com esses homens, quais são as orientações que a Bíblia dá diante disso e o que devemos, talvez, fazer. Eu sei que esse assunto ele é mais denso do que para 20 minutos, tá, gente? Mas vamos pelo menos tentar introduzir. Isaías 40, talvez é um texto famoso, né, que a gente canta aí em muitas letras de canções. A minha versão diz assim, tá, NVT. Mas os que confiam no Senhor, eu estou lendo 40:31, tá, o último verso do capítulo 40. Mas os que confiam no Senhor, eles renovam suas forças. Algumas versões dizem, mas os que esperam no Senhor. Então, de repente, se eu usar aqui um espera, eu estou falando nesse sentido de confiar. Tá, de ter essa expectativa, de estar um tempo cronológico nosso, esperando. A confiança é basicamente isso. Você não está vendo o que está acontecendo, apesar das emoções, eu continuo acreditando que o Senhor, Ele é o meu Salvador. Então, a situação está complexa, mas eu continuo, é essa ideia de esperar, de confiar, de deixar o tempo passar e, muitas vezes, estarmos, sim, tristes, animados, com dores, sangrando. Vamos lá. O Isaías então diz o seguinte, os que confiam no Senhor, os que esperam neles, renovam suas forças. Aí já é uma promessa, né? Eles voam alto como águia,
eles correm e não se cansam, eles caminham e não se fadigam. Ok? Então, eu já vou apresentando aqui o que parece trivial, tá, gente? Mas na hora da gente estar vivendo isso, são situações bem complexas. A ideia do desânimo está muito associada à ideia do confiar. Se eu fosse trazer algum tipo de solução, algum tipo de atitude, acho que essa palavra cabe melhor do que solução, tá? Aqueles que confiam no Senhor, eles renovam forças. Ou seja, isso que agora é desânimo, cansaço, tristeza, ela parece ter um terreno fértil para a renovação de forças quando eu confio, quando eu espero. Bom, vamos lá. Eu vou citar aqui, vou tentar, tá, gente? Não sei se vai dar tempo, mas 3 ou 4 exemplos. Vamos para a vida de Jó. Jó eu acho que a maior parte de vocês aqui já tem uma bagagem, né? Eu posso correr um pouquinho. Mas Jó é um personagem assim, que talvez vai ilustrar isso muito bem. Eu vou pedir para você deixar aberto em Jó 3, só para você se lembrar, Jó capítulo 1, Jó, gente, é fascinante, porque às vezes o pessoal gosta de demonizar o desânimo, a tristeza. Eles falam assim, vixe, deve ser o diabo. Vamos lá. Ou deve estar em pecado, o diabo entrou. Vamos lá. Quando você começa a estudar o capítulo 1 de Jó, você vê que Jó era um homem temente a Deus, tá? Se desviava do mal, gente. Um homem íntegro, um homem reto na presença. A Bíblia, ela começa a apresentação de Jó nesse sentido. Jó é um homem assim tão amigo de Deus, tá? Ele tem tanto zelo para com a presença do Senhor e com a palavra, que diz que ele tinha 7 meninos e 3 meninas, tá? Eram 10 filhos. Quando os meninos davam um banquete nas casas deles e convidavam as irmãs, ao final das festas, Jó ficava preocupado. Gente, olha só que loucura. Jó oferecia sacrifícios a Deus pensando o seguinte, gente, olha só que doideira. Vai que os meus filhos no seu coração, eles amaldiçoaram a Deus de alguma forma. Eu já vou apresentar o sacrifício. Gente, olha o tamanho do zelo. Vai que os meus filhos no coração deles, talvez eu nem tenha visto, tudo que eles fizeram em termos de atitude está correto, mas vai que no coração deles acabaram amaldiçoando a Deus, eu já vou apresentar aqui minha oferta diante do Senhor, para que a ira do Senhor não se acenda contra eles. Um servo do Senhor, certo? Bom, a gente conhece a história, se você continua lendo o capítulo 1 e 2, são 2 provações, 2 investidas do próprio Satanás, está com a permissão de Deus. Mas eu quero aqui colocar com vocês o capítulo 3, eu vou ler alguns trechos só, tá? O 3:3 diz assim, ó, Jó agora está com o caco, tá? Ele perdeu o que tinha, perde os filhos, parece que de repente tudo simplesmente se vai. Eu estou apresentando para vocês aqui um desânimo, tá? Ou uma tristeza que ela é nesse primeiro personagem, tá? Nesse caso específico de Jó, há outros casos em que isso não acontece, a gente vai passar por lá, ela é circunstancial. Ok? Jó agora tem um caco, pelo menos 3 investidas, é o que tem, a questão de filhos e a saúde dele é tocada. Então Jó, ele começa a fazer o seguinte, 3:3, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia, ou seja, o dia do meu nascimento, ele está falando, tá, em escuridão. Deus lá do alto o ignore e luz nenhuma brilhe sobre ele. Pula comigo lá para o verso 10. Depois você pode ler com calma, tá? Você vai ver um homem, um servo de Deus, triste, desanimado com tudo que ele estava passando. Amaldiçoado seja esse dia, o dia que ele nasceu, tá? Ele está falando aí ainda, tá? Por não fechar o ventre da minha mãe, por permitir que eu nascesse, para presenciar todo este sofrimento. Está falando do sofrimento, obviamente, como eu disse, é circunstancial, tudo que ele está passando, tá? Olha o 11, por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao sair da madre, ou ao sair do ventre? Por que não me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Pula comigo para o 16, verso 16 do 3, tá? Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados, eles repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre do seu senhor.
Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Olha só o nível de questionamento de Jó. Eu estou desanimado, eu estou desesperado, eu estou triste. Por que conceder a luz da vida para eles, Senhor? Tá bom? Eles anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais do que tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando enchem ou quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer eu não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Eu não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Olha que é uma linguagem poética isso, a gente está usando. Eu quero que você entenda o nível de sofrimento de Jó. Não sei se alguém aqui já perdeu todas as propriedades, carros, bens, tudo foi tirado. Teve 10 filhos, enterrou os 10, ok? E há uma enfermidade aqui que sobrou um caco para você se coçar, feridas por todo o corpo. Então é esse nível de sofrimento, e não, esse negócio é pesado, mas Deus diz que em tudo que Jó falou aqui, está tudo que não houve pecado, ele não pecou. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos aqui um servo de Deus, um homem que está profundamente triste, por causa de situações, no caso dele aqui, circunstanciais. Bom, você vai ver ao longo do livro de Jó, os amigos vindo, os amigos até falam umas bobeiras, tá? Deus vai repreendê-los no final. O próprio Deus vai chegar para Jó e dizer assim, Jó, prepara-te como um guerreiro, meu amigo, porque agora eu vou te fazer perguntas. E vamos ver se você consegue me responder. E ele faz perguntas que nenhum de nós aqui é capaz de responder, tá bom? Onde eu e você estávamos quando Deus lançou os fundamentos da terra? Quando as estrelas cantavam antes da criação do homem. Então Deus está mostrando para Jó assim, Jó, eu sou soberano, você é só um homem, mas o texto de Isaías diz que aqueles que confiam, ou seja, é a ideia de esperar em meio à tristeza, de confiar no Senhor, não é de parar, não é de simplesmente desistir. E é nesse aspecto que eu comecei a mensagem dizendo assim, as pessoas chegam e falam assim, desanima não. Claro que eu estou entendendo, as pessoas estão dizendo assim, olha, não pare não, não desista. Mas assim, o desanima não de maneira literal, meus amigos. Quem aqui nunca passou, gente, por uma tristeza, ou por tristezas nessa vida, por desânimos, e por aí vai. Com isso, você pode colocar isso aqui em qualquer área da sua vida, então eu vou tentar aqui resumir, gente, a maior parte que eu conseguir. É interessante que em Jó 42, vocês sabem disso, Jó agora fala assim, eu bem sei que tudo podes. Gente, Deus pode o quê? Uau. Então Ele pode sim nos conduzir a caminhos de tristeza, para que talvez haja realinhamento ou alinhamento de rotas na nossa vida. Isso é uma verdade, como eu disse, nessa mensagem eu comecei a estudar essas coisas sem saber, na época eu não sabia, tá? A gente estava só estudando. Porque 2011, 12, porque viria a acontecer comigo em 2013, eu passei por um vale muito profundo, muitas mudanças. Eu gostava, eu diria que eu gosto da minha profissão, gosto dos meus números, gostava das minhas aulas, mas de repente, assim, em muito pouco tempo as coisas viraram de uma maneira que você olhava para tudo aquilo e você sentia assim, essa tristeza que você não consegue explicar. Esse desânimo de estar dando aula com algo que eu sentia prazer em fazer. Eu passei por uma situação assim, lá em 2003, ainda 10 anos antes, mas assim, naquela época eu não tinha noção nenhuma do que eu estava passando, eu só fui. Então foi uma tristeza muito grande e Deus me realinhou para dar aula. E em 2013 veio toda essa tristeza, esse desânimo, você se sente nocauteado, e eu entendi o porquê depois, mais tarde, isso era Deus preparando para um realinhamento de rota, e que a gente está tentando trilhar até hoje, e que não é fácil. Você abre mão de muitas coisas, renuncia a muitas coisas, e de vez em quando essa tristeza, ela bate de novo, e você tem que saber lidar com ela. O que eu quero dizer para você aqui é que, diante de circunstâncias, o caso de Jó, eu sei que ele é muito peculiar, é muito profundo, mas o que a Bíblia nos apresenta é isso. Servos de Deus também desanimam, gente.
Chega uma hora que eles dão, talvez com situações circunstanciais, vou mostrar para vocês, isso não é um caso isolado, tá? Em que eles, é profundo isso, é terrível isso, tá bom? Eu sei que tem gente que não tem nem estômago para isso, mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele fala assim, Senhor, para quê? Para que aquilo? Por tudo isso que eu estou sofrendo agora. Mas a ideia é confiar, nisso aqui é confiar em Deus. Eu espero, eu confio em Deus. Então eu bem sei que tudo, inclusive me conduzir por caminho de tristeza. Você quer ver uma outra? Paulo, quando escreve aos Romanos, diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Sabe quando faz eu e você fazemos uma coisa errada? E dá aquela tristeza? É um tipo de tristeza, é um outro tipo de tristeza, diferente do que eu estou dizendo aqui, mas é um tipo de tristeza. Deus realinhando rota, dizendo assim, está vendo, você errou, nós erramos. Precisa realinhar. Esse é o caminho do pecado, eu quero a gente andando no caminho da vida. Muitas vezes esses sentimentos, tá, de desânimo, de tristeza, ele vem porque está realinhando. Então eu bem sei que tudo pode, Deus pode usar essa emoção da minha alma para realinhar a rota, e que nenhum dos teus, algumas versões falam propósitos, pode ser frustrado. E aí no verso 5 ele diz, antes eu tinha zelo. Lembra daquele homem zeloso? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas os caminhos de tristeza, agora de contigo andar. Agora eu aprendi o que é confiar no Senhor e ver a sua mão operando na minha vida. A sorte de Jó vai ser mudada, tá? Deus vai restabelecer, né, em dobro os seus bens. Há um questionamento que eu não quero entrar aqui, porque também é um questionamento meu, né? Filho não se repõe, João, não é verdade. Os 10 que perdeu. Teve outros, glória a Deus por isso. Né? Mas aqueles lá ele teve que aprender a deixar também o passado no passado. Bem sei que tudo podes. A gente quer, gente, e é isso que às vezes, né, não é que a gente luta, mas dá um nó na cabeça do cristão. Ele quer sempre viver em alta alegria. Ele sempre acha que está tudo, Deus sempre acha que ele está no hype, que ele está no... Não, amigo, não dá. Momentos de tristeza, esses momentos que a gente dá, fazem parte do dia a dia. A questão é como eu vou lidar com isso. Eu posso sim parar, posso sim desistir, e aí contra isso a gente luta, obviamente, a gente quer perseverar, mas eu também posso confiar em Deus. E eu sei, tá, gente, todas as histórias que eu vou mostrar aqui, obviamente, né, isso é meio que óbvio, a gente sabe o fim. Mas o desafio é Isaías 40, é confiar, é esperar no Senhor para ter as forças renovadas. No caso de Jó, ele viu circunstâncias mudadas. Quer ver um outro cara que... Eu vou mostrar homens que tiveram basicamente a mesma oração, tá? Vai comigo em Números. Moisés. Não é qualquer um, tá, gente? Moisés. O homem que falou com Deus, né, lá na sarça ardente. O homem que Deus deu a lei em cima do Sinai. Olha o nível de glória. O povo tinha medo. Falou assim, Moisés, consulta a Deus para nós, porque, meu Deus, é muito glorioso. E o Senhor, você está lá, né, face a face com o Senhor. Números 11. O povo está saindo, tal, e aquela murmuração, né, aquela coisa louca. Eu falei, meu Deus do céu, lá no Egito a gente comia os temperos, era coisa sensacional. Estamos cansados desse maná que cai do céu. Enjoamos de comer maná. Então, aí o verso 10 de Números 11, né, Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas. Então, a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor, por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Olha aí, gente, crises, desânimos. Tem misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o peso de todo esse povo? Por acaso eu gerei esse povo ou dei luz a ele? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como levarei a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles vêm a mim reclamar, dizendo, dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar todo esse povo. O peso é grande demais. Gente, olha só o que ele diz aí. Se é assim que pretende me tratar, Senhor, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria essa calamidade. Alguém que tem dúvida de que Moisés era um servo do Senhor? Desanimado, a ponto de pedir a morte. Chega, Deus, cansei. É muita reclamação. Se os estudiosos tiveram certo, nós estamos falando em torno de 2 milhões de pessoas murmurando, falando.
Mas aqueles que confiam no Senhor, ou que esperam no Senhor, eles, para esta situação, Deus deu um outro tipo de escape. Vamos continuar lendo o texto? Então o Senhor disse a Moisés: reúna diante de mim 70 anciãos, ou 70 homens, reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. Assim dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Nesta situação específica, Moisés está meio desanimadão, com a carga de trabalho, é o caso aqui dele, então a carga, poderia chamar aqui, isso ainda não se dizia nisso, mas a carga ministerial que foi colocada sobre ele. Falou, Deus, dá fim, acaba logo esse negócio, chega. Desanimado. Neste caso, Deus renovou as suas forças, fazendo o quê? Calma, Moisés, vou dar uma força, chama 70 anciões, 70 homens reconhecidos, eu vou tirar um pouco da porção que está sobre você e vou derramar. Nós estamos falando de uma outra época, tá, gente? Hoje isso não acontece. Hoje Atos 2 já aconteceu, o Espírito já está liberado sobre toda a carne. Nesse momento não. Tá, reis, profetas e sacerdotes que recebiam uma porção dosada do Espírito. Como assim não dosada? Era para capacitação daquilo. Profeta era para ter capacidade de ter visão e profetizar. Rei era para ter capacidade de governar. E por aí vai. Sacerdote é a capacidade de ter, de poder oferecer sacrifícios do povo para Deus, né, diante do seu ministério, do seu chamado que ele tinha ali, dependendo da posição, né, levitas, profetas, sacerdotes e por aí vai. Mas essa é uma outra história. Um homem, um servo de Deus desanimado. Outro exemplo, esse aqui vocês vão gostar. Esse aqui eu gosto porque Deus resolveu, assim, Deus fez um espetáculo na vida desse homem, gente. Vamos lá para o primeiro livro de Reis. E quem dera, né? Bom, eu não sei se você pensa assim, de repente você pensa diferente, tá bom? E eu respeito. Mas quem dera se Deus tratasse os nossos desânimos dessa forma, seria sensacional. Tá? 1 Reis 19, nós estamos falando do profeta Elias. Só para te dar um... Gente, Elias, ele venceu os 850 profetas que comiam na mesa de Jezabel, tá tudo satanista, tá ocultista. Fogo caiu do céu, o cara orou, fogo desceu do céu. Foi Deus que fez, mas o cara desceu do céu. Não bastasse isso, agora ele ora de novo, depois de uma seca de 3 anos e meio, ele ora e fala assim, Acabe, pronta, vai, porque vai chover e cai uma tempestade. Uau! Gente, sensacional. Um homem para estar, ó. Aí entra o capítulo 19. Vamos lá. Diz assim, Acabe contou a Jezabel, era o rei, o marido e a esposa aí, tá? Rei e rainha, né? Tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Eu acho que Jezabel se prostituía com esses profetas, ela ficou meio nervosa. Tá? Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de gieste e orou, pedindo para... Senhor, já basta, chega, cansei desse negócio. Um servo de Deus, desanimado, gente. Aqui é por uma situação de perseguição. Eu entendo ele, tá bom? Você imagina, você tem um rei, uma rainha, você tem todo um reinado que está toda hora perseguindo, nós vamos acabar com a tua vida, nós vamos te matar, nós vamos te... Então ele diz, já basta, tira a minha vida, diz o versículo, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Mais um servo de Deus, desanimado. Repara que as orações são muito parecidas. O que eles estão pedindo, gente? A morte. Não sei se você já pediu isso aí, tá? É profundo, esse negócio é brabo, tá bom, gente? A gente pensa em desistir. Esses homens estão pedindo, chega. Mas, né, assim, Elias, ele aprendeu também a esperar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, eles renovam forças. E aqui é fantástico, porque Deus vai dar instruções para Elias. Posso ler com vocês, tá? Não tem problema. Verso 14, ainda do capítulo 19, diz assim, então o Senhor lhe disse... Deus vai passar, está numa tempestade, enfim, vai ter uma série de situações ali.
Então ele disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser rei da Síria, então tarefa 1. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, tarefa 2. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, Meolá, para substituir você como meu profeta. Tarefa de número 3. E acredite, você vai continuar lendo o 1 Reis, ele vai, como um bom servo de Deus, mesmo desanimado, cumprir cada uma das obrigações que Deus lhe deu. E aí Deus falou assim, 2 Reis 2:11. Diz assim, de repente, enquanto caminhava ele e Eliseu, tá bom? E conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu no redemoinho, arrebatou ele, foi embora. Deus tomou para ele. Falou, vem para junto de mim, vamos ficar juntos. Um servo de Deus desanimado, fez o que Deus pediu para ele fazer, ele completou a carreira, mas nessa situação específica, de novo, Deus resolveu renovar as forças dele, subindo ele, promoveu para o céu. E aí, eu sei que tem gente que fala assim, Junão, que doideira. Você já leu o Novo Testamento, né? Não importa se você acredita que a igreja passa, não passa, eu tenho minhas posições muito claras, tá bom? Não é hora aqui disso daqui, mas 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios capítulo 15, talvez naquele tempo a igreja vai estar desanimada no sentido de perseguida, de muitas situações. Eu sou pré-tribulacionista, gente, eu acredito que a igreja não passa. Mas eu não acredito num pré-tribulacionismo assim. Eu acho que a coisa vai estar bem violenta, vai estar coxando a ponto. A própria ideia de um arrebatamento é tirado subitamente, tirado de um perigo intenso. Quando queriam apedrejar, é a mesma palavra ali, arpazo, tá? Quando queriam apedrejar Jesus, ele foi arrebatado daquele lugar, ou seja, ele foi tirado subitamente porque estava num extremo perigo. É isso que a palavra sempre vem, né, no grego com esse contexto. Por que não? A diferença de Elias para nós, a única diferença, se isso acontecesse na nossa geração, a única diferença é que ele subiu ainda num corpo que vai experimentar. E aí, essa é uma outra conversa, tá? Tem alguns que acreditam que aquelas duas testemunhas de Apocalipse 11, uma delas é o próprio Elias que voltaria. Mas é uma outra conversa. Apocalipse 11 não diz isso, mas o ministério que está ali daquelas duas testemunhas é muito, mas é muito idêntico ao ministério de Elias, que a gente vê aqui nos livros de Reis, né, e tudo mais. Muito parecido. A diferença é que nós estaríamos num corpo agora glorificado. Servo de Deus desanimado, gente. Vamos ver mais um? Olha como é que Deus trata de maneira diferente com pessoas diferentes. Vai para Jeremias 20. Jeremias sofreu demais, gente. Jeremias, sim, foi maltratado, jogado em poço. Assim, o reino estava caindo por completo, tá? A nação sendo levada cativa e ele está profetizando isso. Gente, não tem paz, não vai ter paz, vai ter opressão, vocês vão ser... E o pessoal, quando o rei ouvisse ele ficava endemoniava. Entendeu? E vinha para cima do Jeremias. Jeremias 20. Vamos lá ver o que Jeremias, mediante a tantos sofrimentos, tal, no chamado dele, olha o que ele fala. Verso 14. De Jeremias 20. Tá? E, no entanto, eu amaldiçoo o dia em que nasci. Ninguém celebre o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o mensageiro que disse a meu pai, tenho boas notícias, alegre, seu filho nasceu. Gente, olha que pesado isso. Que ele seja destruído como as cidades antigas e que o Senhor arrasou sem compaixão. Que seja aterrorizado todo dia com gritos de guerra, pois não me matou quando eu nasci. Quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe e seu corpo tivesse sido a minha sepultura. Por que eu nasci? Toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza. Olha, que o Espírito Santo nos ajude para a gente não sair daqui mais desanimado, gente. 4 homens de Deus, servos do Senhor, desanimados, passaram por momentos de desânimo. Agora, como é que Deus trata de maneira diferente? Porque para um é interessante isso, né? E aí a soberania de Deus, gente, eu não sei explicar.
A um Deus dá 70 homens para ajudá-lo. Para outro, no caso de Jó, Deus resolveu restaurar suas circunstâncias. Para outro, assim, isso eu vou tomar para mim, vou arrebatar. Exemplo de Enoque também, né? Andava com Deus e foi embora, não está mais aqui. No caso de Jeremias, basicamente Deus falou assim para ele: engole o choro e continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Porque senão a chapa pode esquentar para o teu lado, Jeremias. E Jeremias teve que cumprir cabalmente cada etapa do ministério dele, a ponto de, e aí por isso que você entende o verso 9, de Jeremias 20, tá? Ele vai chegar lá, amaldiçoando o dia dele, ele diz o seguinte, ó: mas se digo, nunca mais mencionarei o nome do Senhor. O que ele está querendo fazer, gente? Aqui é um perigo, ele está querendo parar. Ele não está só desanimado, não é só um momento de tristeza, aqui ele quer parar. Ele está pensando, cara, não quer mais falar sobre isso. Não quero mais profetizar, não chega. Se digo que nunca mais mencionarei o nome do Senhor, nem falarei em seu nome, a sua palavra, ela arde como fogo em meu coração. Ele é como fogo nos meus ossos. Eu estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Jeremias teve que entender, e eu aprendi isso com Jeremias, que o chamado, quando ele é feito da parte de Deus, ele é mais forte que as minhas dores, que os meus desânimos e que as minhas tristezas. Por isso, tá, eu sei que isso é perigoso, a maneira como vai lançar isso daqui, e eu espero que você me entenda bem dentro do contexto que eu estou dizendo. Faz parte continuar a caminhada, a carreira que o Senhor nos chamou, mesmo desanimado, mesmo triste. Faz parte. O grande homem Davi, rei, levita, salmista, o que ele diz no Salmo 42, gente? Porque está abatido a minha alma. Por que você está perturbada dentro de mim? Olha como é que bate com o que Isaías diz. Espera, ou seja, confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Você quer ver outro salmo que a gente gosta bastante? Salmo 126, o versículo 5 e 6, ele fala assim: aqueles que com lágrimas semeiam, com gritos de alegria, diz algumas versões, tá? Eles voltarão, ou seja, eles vão colher com gritos de alegria. A gente dá glória, grito de alegria, nós vai colher mesmo, nós vai. E é isso que o pessoal às vezes encharca, mas esquece da parte A do versículo. Aqueles que com lágrimas, ele está semeando triste, gente. Ele está colocando debaixo da terra sem ver o produto daquilo, e será que vai chover? Será que as incertezas, os desamparos, as dores, é isso que ele está fazendo. Mas a gente gosta, né, que vai colher com muita alegria. A gente gosta dessas coisas. O verso 6 é basicamente uma repetição do 5, né? Ele é um cântico sendo entoado com força ali. Os que com lágrimas semeiam. Então a caminhada, mesmo triste, tá, isso pode ser fruto de uma circunstância, isso pode ser o peso de um chamado, isso pode ser o peso de uma tarefa, talvez. Quando a gente fala em chamado, a gente sempre quer fechar as coisas dentro da igreja, né? Talvez teu chamado... meu Deus, essa é outra conversa que eu não vou nem perder tempo com isso aqui agora, que meu tempo já foi, na verdade. O teu chamado pode ser onde você está, às vezes não tem nada a ver aqui com a igreja. A gente fechou a coisa a tal ponto que a gente acha, não, se o cara fala com a igreja, ele tem chamado, ele tem... Não. Talvez o chamado de um médico é estar na clínica dele, é estar fazendo as operações dele, é estar lá curando os pacientes dele, é para isso que Deus o trouxe. Por que eu nasci? Trouxe a existência para você... vou usar aqui o termo curar, não sei, você vai ser um médico, você vai ajudar pessoas. Você vai estar lá naquele momento difícil, enfermeiros, advogados, professores, e toda a sociedade, vocês sabem disso, que eu tenho essa mente aberta. Para mim, a sociedade, ela é um grande, ela está em função, em prol do reino de Deus. Acontece que muitas vezes isso subverteu, se perdeu ao longo da história por causa do pecado, e as coisas saíram fora de ordem. Aí você tem profissões que nem existem, você tem situações de moralidade, você tem corrupção em todas as profissões, você tem toda essa gama que a gente vê e que a gente desanima. Mas Deus colocou cada coisa no seu devido lugar. Deus colocou ordem em todas as coisas. Então, gente, eu quero finalizar com isso. A gente quer, às vezes, se ver livre da tristeza, Muitos servos de Deus, desde que só 4 exemplos, muitos servos de Deus andaram desanimados. Enquanto estivermos nessa vida aqui, faz parte. Agora, o momento que você tem para ficar triste, se sentir desanimado, ou estar, né, por causa de muitas situações, é nessa vida aqui mesmo. Apocalipse 21,
E aí nós vamos orar. Depois da restauração de todas as coisas, quando Jesus voltar, e penso eu que ainda após o milênio, tá, a gente vai ver uma nova Jerusalém, tá, o que para mim a nova Jerusalém ela é só para a gente entender hoje, tá, seria um planeta satélite, tá, porque a Terra vai ser destruída. Ela é quadrada, ela é um cubo, tá bom? Depois você lê a descrição, você vai perceber isso aí. Neste tempo, João, quando vê essas coisas, ele diz o seguinte no verso 4: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e aí não haverá mais morte, e nem o que, gente? Fechou, está feito, morreu, resolveu o problema? Não se culpe pelas suas tristezas. Tempo de luta é tempo de luta, tem tempo de chorar, tem tempo de ficar desanimado, sim, faz parte. Não podemos parar, a Bíblia não fala, a Bíblia nos convida, na verdade, a perseverar na fé. Aliás, perseverança só é perseverança por causa das tristezas, senão não seria perseverança, gente. Se tudo está indo bem, está indo bem, está indo bem. Agora, quando tem uma tristeza, tem um desânimo, aí a gente vê aquele grupo dos perseverantes e dos que, de fato, desanimaram no sentido de parei, desisti. Então o texto diz, nem tristeza, nem choro e nem dor. Por quê? Todas essas coisas, os desânimos que a gente sente hoje em qualquer área da nossa vida, seja circunstancial, seja lá o que for, as tristezas, essa coisa toda aí, que eu estou dizendo para vocês. Curte elas agora. Porque quando nós estivermos lá na eternidade, vai ser só uma vaga lembrança de dor, de tristeza, da morte, a dor da morte, né, da perda. A ideia de ficar enfermo. Gente, vocês entendem o que eu estou dizendo? Para de se culpar. Deus pode estar realinhando rota na sua vida a partir desses momentos de tristeza. Deus pode estar te conduzindo para coisas que você... Eu já ouvi histórias de muitos pastores que estavam num lugar fantástico, fantástico, com homens assim que são conhecidos na nação toda. De repente aquela tristeza de vir para o culto, tristeza. E assim, espera, não foi uma decisão tomada assim, eu não estou desistindo, não. Tentando perseverar, e aquela tristeza, um ano naquilo. E o pessoal orando, as pessoas tentando ajudar, tentando entender. Mais tarde, era Deus o convidando. Era Deus realinhando rota. Era para um outro ministério. Era para uma outra frente de trabalho que não tinha nada a ver com aquela. E que hoje é super famosa. Já tem centenas de pessoas. E outra, não é pessoas que transicionaram de igreja, são pessoas que ganhou vida para Jesus. Gente, não dá, é dura coisa nos lutar contra os aguilhões de Deus. O segredo, tá? E aí tem que tomar. Aqui há muito discernimento aqui, porque estou dizendo, essas coisas são perigosas. Porque o cara sente uma tristeza, eu já acho que é de trocar de emprego. Sente uma tristeza, é hora de separar. Sente uma tristeza, é hora de sair dessa igreja, é hora de procurar tal coisa, é hora. Não é isso que eu estou dizendo. Espera, confia em Deus, e Deus vai abrindo esse caminho no meio do mar, Ele vai mostrando. Você vai confiando e Deus vai mostrando se Ele está realinhando, se Ele está mudando coisas dentro de nós. Às vezes não é externo, é dentro de nós, mas faz parte. Eu não sei se isso é verdade, tá bom, gente? Eu não tenho muita confiança em afirmar, mas diz que Charles Spurgeon, ele é o príncipe dos pregadores. A esposa dele conta isso em alguns pedaços de biografia dele. O príncipe dos pregadores passou a maior parte da sua vida com depressão. Explica isso para mim. Um homem usado assim de maneira, entendeu? O que será que Deus estava movendo na vida dele? Por que essa permissão? Vou parar de pregar por toda a região onde eu prego, vou parar de escrever os sermões, eles são escritos até hoje, gente, é publicado aí um monte de diário, de devocional, até hoje. Você começa a ler e fala assim, meu Deus, que nível de revelação esse homem teve naquele tempo. Oremos. Pai, em nome de Jesus, você deve ficar em pé.
Senhor, às vezes há uma carga lançada, Senhor Deus, sobre o coração do cristão, Deus, sobre o coração dos seus filhos, dizendo que eles não podem chorar, Senhor, que eles não podem se retirar para um tempo de luto, Senhor, que eles não podem, Senhor Deus, passar por tristezas, por aflições, por muitas vezes, Senhor Deus, sangrarem ali enquanto estão fazendo ali o seu trabalho, Senhor Deus, e se sentirem muitas vezes pequenos, Senhor. Parece que as pessoas sempre estão ali dizendo assim, não pode, está endemoniando. O Senhor nos criou, Pai, como seres tão complexos, Senhor Deus. Nos encheu, Pai, na nossa alma, na nossa psique. Tem emoções ali que a gente tem dificuldade até de explicar, Senhor. E eu entendo que tristeza e alegria são ciclos, Deus, que vão se passando pela nossa vida. Os que com lágrimas semeiam, Deus, eles colhem aquilo com júbilo, Senhor Deus. Jeremias, Senhor Deus, em meio a tantas situações, diz que a virgem se alegrará na dança. Deus, Ele está vendo uma nação chorando, sendo levado cativa por Nabucodonosor, vai ver o templo ser queimado, as coisas serem saqueadas, a cidade ser destruída, Senhor Deus. Mas a virgem se alegrará na dança, haverá um tempo de restauração. Ele está enxergando, Deus, o que talvez a nação não está enxergando, Senhor Deus. Ele está dizendo, proclamando ali, Senhor Deus, que apesar do lamento, do choro, do pranto, Deus, que deveria sim ser vivido naquela época por causa nessa situação do pecado, a virgem ainda, Deus, aquela que ainda não foi tomada em matrimônio, Senhor Deus, ela se alegraria na dança, ou seja, haveria festas de noivado, Senhor Deus. As moças ainda correriam por aquelas praças, Senhor Deus, e trariam alegria àquela cidade. Os rapazes ainda, Senhor, estariam ali, Deus, talvez paquerando essas moças. Ele está dizendo, Deus, que a cidade voltaria a ter vida, Senhor Deus, voltaria a ter seus banquetes, as suas alegrias. Profetizou isso em lágrimas, Senhor Deus. Talvez nem tenha, muito provavelmente nem viu essas verdades, Senhor Deus, sobre Jerusalém, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, nesse tempo a entendermos isso e tira, Deus, esse peso de culpa, Pai. Mas por outro lado também, Senhor Deus, gera aqui corações perseverantes, Senhor. Gera aqui corações, Deus, que mesmo com a mão no arado, sangrando, Senhor Deus, mesmo muitas vezes, Senhor Deus, com as dores, com as feridas, Senhor Deus, eles continuam confiando no Senhor, Pai. Como já foi pregado aqui, de repente, Senhor Deus, tudo muda, Pai. De repente o Senhor envia uma palavra e há uma cura. De repente o Senhor envia uma palavra e há uma mudança, Deus, circunstancial. De repente o Senhor envia uma palavra e há uma mudança financeira. De repente o Senhor envia uma palavra e aquilo que estava morto se torna a viver, Senhor. Nos ajude a viver contente, Pai, em toda e qualquer situação. Olha só, Deus, que ironia a Tua palavra, Senhor Deus, muitas vezes. Eu aprendi a viver contente, Deus. Eu sei ter muito, sei ter pouco, sei estar na saúde, sei estar na bonança, Senhor Deus. Na enfermidade, Senhor. A exemplo do apóstolo Paulo, quando ele termina ali 2 Timóteo 4, Deus, todos o abandonaram, Senhor, todos. Ninguém ficou na defesa dele. Deus, um homem está terminando a carreira diante de tudo que fez, Deus, décadas. Formando igrejas, colocando ali homens, estabelecendo discípulos, passando, Deus, por pelo menos 3 grandes viagens missionárias, mas agora ele sabe que o tempo dele, Senhor Deus, chegou e o seu corpo será oferecido como libação ao Senhor, como um bom perfume, Deus, que estará na Tua presença. E está abandonado, Deus. Teve que mais uma vez, mesmo diante desse último inimigo a ser destruído, a morte, Senhor, ele teve que enfrentar, Senhor, esse tempo de tristeza, esse tempo de angústia, talvez de desespero, Senhor. Pai, nos ajude a olhar para Cristo. Senhor, quando esteve naquele Getsêmani, o que o Senhor disse, Deus? A minha alma está profundamente angustiada até a morte, Senhor. Está profundamente triste, a ponto do Senhor ali suar gotas de sangue, Senhor, diante de um propósito, Deus, de salvação da humanidade. O Senhor teve que encarar, Deus, as tristezas, os desânimos. Deus, afasta de mim esse cálice, Senhor. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, Senhor Deus, que seja feita, não é sobre as minhas emoções, Senhor. Não é sobre a tristeza, a angústia que eu sinto agora, Senhor. Mas que seja feita a sua vontade, Senhor Deus. Cumpra o seu querer, Senhor.
Pai, eu quero orar aqui por cada irmão, cada irmã, a minha vida, todos nós que estamos aqui, Senhor. E colocar os nossos sentimentos aos pés da cruz, Senhor. Muitas vezes estamos sim desanimados, Deus, mas nunca desamparados, Deus. Muitas vezes perplexos, Deus, mas nós não nos abatemos, nós não paramos, Senhor Deus. Que o Senhor aqui possa renovar força, Senhor Deus, nessa tarde, nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor possa aqui renovar, Senhor Deus, a mente de cada um, esse entendimento. De que ainda que for para cruzar essa linha de chegada, Deus, com muitas feridas, com muitas marcas, Senhor Deus, nós vamos continuar confiando no Senhor, Pai, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, sabendo que o Senhor não nos desamparou, o Senhor não esqueceu de nós. Que o Senhor venha, Deus, soprar sobre esse lugar essa unção de renovo nessa noite, Senhor Deus. Queridos, eu posso estar falando besteira aqui, talvez assim, muitas pessoas, durante a tarde, sabe, o sol, o dia já virou, tá? O sol já não é a tarde mesmo. Às vezes a gente ora coisa, a gente não, vem uma tristeza, assim, pós-almoço, sabe, vai entrando para as 3 horas da tarde ali, uma tristeza, cara, uma coisa assim que... Senhor, eu creio que o Senhor vai visitar, sim, Deus, o Senhor vai visitar, Senhor Deus, serão tardes de visitação, Senhor Deus. Serão tardes de presença do Senhor, serão tardes... Nós não estamos falando necessariamente, Deus, de conflitos resolvidos, de circunstâncias mudadas, mas de tardes de visitação, Senhor. Tardes de consolo, Pai. Tarde onde os meus irmãos, Deus, talvez vão estar ali na sua rotina, Deus, nos seus afazeres. E eles vão subir alto, Deus, como a águia, Senhor Deus. Eles vão poder ter essa visão que o Senhor tem, Pai. Eles vão correr e não vão se cansar, Senhor Deus. Eles vão andar, Senhor Deus, e não vão se fatigar, Senhor Deus, por causa dessa visitação. Assim como Elias, ele comeu aquele bolo, Deus, ele correu à frente, Deus, dos cavalos de Acabe, Senhor Deus. O Senhor é aquele que renova força, Senhor Deus, nessas tardes, Senhor Deus. Serão tardes marcadas pela presença gloriosa do Senhor, Deus. Serão tardes, Deus, que ficarão marcadas na história, Deus, de famílias, de homens, de mulheres, Senhor Deus. Faz isso, Espírito Santo. Nós rendemos as nossas emoções ao Senhor e dizemos, seja no dia da tristeza, no dia, Senhor Deus, do desamparo, no dia, Senhor Deus, que estejamos ali, Pai, passando pelos vales da sombra da morte, ou seja, no dia bom, Senhor Deus, nós sabemos que em breve o nosso Redentor se levantará ao nosso favor, Senhor, e que ao cheiro das águas, Senhor Deus, o Senhor fará brotar os renovos, Senhor Deus, os renovos de esperança, Senhor Deus, ao vento do Teu Espírito, Senhor Deus, o vale de ossos secos, Senhor Deus, naquele vale se escutará osso batendo com seus próprios ossos, trazendo, Senhor Deus, um grande exército se levantar, Pai, um exército formoso, como um exército de bandeiras, Senhor Deus. Ventos de renovo, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Ventos de alegria do Teu Espírito, Senhor Deus. Ventos, Senhor Deus, aonde nós nos alegraremos na dança, Senhor. Ventos, Senhor Deus, onde o nosso Espírito se alegrará, Senhor, por causa da visitação do Teu Espírito, e a nossa alma, ela poderá, Deus, dizer mais uma vez que nós nos alegramos no Senhor. Um novo cântico brotará nos nossos lábios, e o Senhor será honrado na terra mais uma vez, Senhor. E então a tristeza, Senhor Deus, as lágrimas serão trocadas por vestes de louvor, Senhor. O espírito angustiado, Senhor Deus, por vestes de louvor, Senhor. Uma coroa ao invés de cinzas, um óleo de alegria.